ótima terça-feira para você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. Hoje é dia 16 de agosto e é dia, sabe do quê? De falar de saúde. Por falar em saúde, a gente vai começar com as perguntas que vocês aí de casa mandaram para o doutor Luiz Piovesani responder. Afinal, gente, temos que cuidar da nossa saúde, não é mesmo? Então pode soltar a vinheta do Alô Doutor. E já está aqui comigo o doutor Piovesani, que é o nosso médico. Eu me incluo nessa lista também, gente, porque ele também está cuidando da minha saúde. É sempre um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor. O prazer é todo meu, cuidar da saúde desta fera aqui, que inclusive ela é saudável, pessoal. E sempre nós queremos melhorar, né? Claro, claro. Sempre buscando aí o máximo da saúde, qualidade de vida, né? As pessoas às vezes colocam aí sempre um corpo, né, a estética em primeiro lugar, e na verdade não é, é a saúde em primeiro lugar. Então a estética, ela é consequência de uma boa saúde sempre, né? Não adianta eu comprometer a minha saúde à busca de qualquer outra, né, de qualquer outra situação, né, de um corpo perfeito e assim por diante. Não, sem dúvida. E algo que o doutor já me ensinou, gente, é que uma coisa leva a outra. Quando a gente cuida da saúde, acaba que a estética também vem, como se fosse de presente, né, doutor? Exato. O que acontece é as pessoas às vezes pegam lá algo no Google, ou pega lá a indicação do vizinho ou remédio do parente. Então, às vezes pode até perder peso, né, mas chega lá pálido, cansado, não consegue ter uma relação familiar, né? Então perder peso, atingir um corpo legal, é a saúde sempre em primeiro lugar, né? Perder o peso de uma forma saudável, atingir um corpo esperado de uma forma saudável, sem comprometer a saúde, né? É isso, nosso objetivo de sempre, né? Então vamos começar com as perguntas? Olha só, a primeira pergunta é da Joanilze, ela que é do Paraná. Ela perguntou o seguinte: é normal estar fazendo tratamento para depressão com medicamentos e não apresentar nenhuma melhora, doutor? A medicina não é uma ciência exata, então cada corpo vai agir de um jeito a parte medicamentosa, né? Existem alguns níveis de depressão, depressão maior e depressão menor. Por isso que é importante o contato médico, porque também existem várias classes medicamentosas. Eu estava falando agora de pegar a receita do vizinho, do tio e da tia. As pessoas acham que você tratar esse tipo de coisa é uma receita de bolo, né, que é o mesmo remédio, a mesma miligramagem para todas as pessoas, e não é. Né? E como cada pessoa reage de um jeito, às vezes você entra com um remédio lá, o último lançamento, e o paciente não se sente bem. E às vezes um remédio um pouquinho mais antigo e o paciente acaba evoluindo melhor. Então, por isso que é importante o acompanhamento, a conversa com o médico. Doutor, não estou melhorando. Doutor, eu tomei esse medicamento e não me senti bem. Isso pode acontecer, né? Então, converse com o seu médico. É possível, sim, não só na depressão, como nas outras áreas, né? Não se trata de uma forma de uma hora para outra. Então, ter avaliação, ter o acompanhamento, por isso também acompanhamento médico, às vezes mensal, às vezes de bimestral, trimestral e assim por diante, para se chegar ao medicamento correto, para se chegar ao tratamento correto e, como consequência, o paciente acabar se sentindo melhor. Até porque, doutor, muito se diz, né, se fala sobre a depressão, que é a doença do século. A depressão é algo que ainda está sendo estudado. Então, cada paciente tem que ser avaliado de forma individual, né? Por que eu estou falando isso? Só para contextualizar. Porque eu tenho um caso na família. E eu sei que quando, por exemplo, começou a mudar o tratamento, começou a tentar outro medicamento, os médicos sempre falaram, olha, vamos tentar esse medicamento, que pode, inclusive, ter alguns efeitos que não são aqueles que a gente espera. Por isso que tem que fazer o teste, né, doutor? Exato. E aconteceu muito na pandemia, né? Então, o pessoal preso em casa, né? Morte de parente, de familiares, com medo mesmo da morte, às vezes perdendo emprego. Então, começou aí um período de mais ansiedade, e a ansiedade ela está muito ligada à depressão. E o médico, ele nunca pode passar um remédio e falar, tome esse remédio porque este remédio vai dar certo. Ele pode imaginar isso, mas eu posso apresentar algum tipo de intolerância, eu posso não me sentir bem com o medicamento, embora o médico ele é o especialista na área, no caso da psiquiatria, estudou sobre o assunto, então confie no seu médico. Agora, entrou um medicamento novo, não me senti bem, eu achei que minha depressão não melhorou, se troca o remédio, se ajusta a dosagem, mesmo porque temos diversas classes medicamentosas, tá? E quem cuida disso, pessoal, é uma especialidade médica chamada de psiquiatria. A psicologia é interessante também, né? Fazer a terapia, conversar com o seu psicólogo, ter um acompanhamento multidisciplinar.
Sem dúvida, como a gente sempre fala aqui, né? Um médico ajuda o outro e dessa forma a gente consegue cuidar da nossa saúde. Olha só, a Terezinha de Santa Bárbara do Oeste quer saber o seguinte, sobre os sintomas do câncer de pulmão, é silencioso ou não? Terezinha, uma excelente pergunta, como na maior parte aí das lesões malignas, exemplo, o câncer se começa de uma maneira extremamente silenciosa. Então, o que o paciente ele sente no primeiro estágio da doença? Absolutamente nada. Quando a doença ela começa a evoluir, né? Aí se começam lá, o paciente pode ter uma dor torácica, ele pode ter lá uma tosse, se for lá uma lesão um pouquinho mais avançada, até um escarro com sangue, falta de ar e assim por diante em um primeiro momento. Num segundo momento, essa lesão ela pode atingir outros órgãos, né? E que nós chamamos de metástase à distância. E um grande fator de risco é o tabagismo, né? É realmente o cigarro, um grande fator de risco aí para lesão pulmonar. Tá certo, é algo até, inclusive, que ela pergunta, né? Se pode realmente ou não atingir outro órgão, porque a grande preocupação dela é em relação ao marido que fuma. Então, como você já disse, pode, né? O tabagista aí de longo período, o raio-x de tórax é interessante, existe um examezinho que chamamos de espirometria, né? Que o paciente ele acaba soprando, né? Como se fosse um canudo, e lá se verifica a capacidade pulmonar, né? E outra doença que é muito comum para quem fuma, né, o tabagista crônico, nós chamamos de doença pulmonar obstrutiva crônica, exemplo, o enfisema pulmonar. Então, o pulmão perde aquela capacidade de se expandir, né, diminui a capacidade respiratória, de armazenar o oxigênio, da troca gasosa e assim por diante. E, doutor, e os chamados fumantes passivos, né? Aqueles que convivem com pessoas que fumam, essas pessoas também podem ter as mesmas complicações do que um fumante? Não, exatamente igual não. Não é legal, né? Você tá do lado e receber aquela fumaça o dia inteiro, né? Agora, não é minha especialidade, né? Eu não sou pneumologista, também não sou oncologista, mas sou médico e clínico. Um pneumologista talvez fale até muito mais sobre o assunto do que eu, mas dificilmente um fumante, né, passivo vai ter a mesma lesão do paciente que realmente está utilizando, né, de forma crônica aí o cigarro. Agora, com certeza vai prejudicar a saúde, não a esse nível. Tá certo. Então fica a dica, viu? Se você é fumante passivo, olha, caia fora. Agora a pergunta é da Franciele, que é de Mato Grosso. Ela diz o seguinte, eu treinei 3 meses e passava muito mal, pressão baixa e sem energia. Qual médico é mais indicado para eu ter uma consulta para tentar descobrir o que eu tenho? Eu estou vendo que nós estamos indo longe. Uma pergunta do Paraná, outra pergunta do Mato Grosso. Pois que é. Legal. O pessoal acompanhando a gente aí pelas redes sociais também, pelo YouTube. Muito bom, parabéns ao programa. O programa é excelente, uma apresentadora também fera, o pessoal, obrigada, toda a doutor. equipe. Muito legal, viu, pessoal? Falar sobre saúde, não só sobre saúde, né? Se fala sobre direito e assim por diante. Bom, a atividade física. Vamos lá, a pergunta que a paciente fez. As pessoas acham que eu vou fazer uma atividade física, então vou sair correndo, vou colocar um tênis e vou sair correndo pela rua, eu vou entrar numa academia. Primeira coisa, passar no médico, fazer um exame cardíaco, ser examinado, né? Aí se trabalha a parte alimentar, se trabalha a parte laboratorial. Às vezes o paciente não pode fazer tal atividade física, mas a outra ele pode, porque senão pode dar zebra. O paciente pode começar a ter uma certa indisposição, pode começar a ter uma dor muscular ou uma dorzinha óssea. Tá? Em tese, o médico ele pode fazer e solicitar os exames específicos para saber como é que anda a saúde do paciente. Tanto quando você vai entrar numa academia, o que a academia te pede? Um laudo médico, uma avaliação médica. Inclusive tem academia que não pede, o conselho é fugir disso, viu? Academias sérias que pedem, né? Que fazem direitinho, né, doutor? Exatamente, mesmo porque a saúde tem que sempre ser da forma correta. Sim. Agora, se eu sou um atleta, se eu sou uma pessoa que tem uma atividade física de alto rendimento, aí nós temos uma especialidade médica, que chama-se medicina do esporte, né? Que são aí os profissionais indicados, né, para atender atletas, né, de alto rendimento e assim por diante. Não sei se é o caso da paciente. Então, o conselho, passar no médico,
clínico, mais perto do seu bairro, o médico que você confia, e fazer os seus exames de rotina. O que é que está acontecendo que eu estou me sentindo mal? A alimentação não está legal, tem algum problema de saúde, estou exagerando no treino, para se ter uma conduta adequada. Então, existem vários fatores aí que podem levar a esses sintomas que essa paciente relatou para a gente, né? Vários fatores, vários fatores. Às vezes, desde coisinhas leves até um ajuste alimentar, até diminuir um pouquinho a carga do treino, como coisas mais sérias, como parte cardíaca. Tá? Engraçado, não sei se sem exame a gente consegue diagnosticar isso, né? Mas eu, por exemplo, antigamente eu não conseguia fazer nenhum treino pela manhã, que eu passava mal, eu não me sentia bem. Mesma coisa, sentia muita tontura, me sentia fraca. Hoje em dia, eu prefiro treinar pela manhã. Pode estar relacionado à alimentação? Pode, e também a hábito. Então, a vida inteira eu tô acostumado a treinar um certo período. Na mudança, meu corpo vai sentir. Tem pacientes que eles falam assim, doutor, eu não tomo café da manhã, doutor, eu não janto. Vamos começar a jantar, vamos começar a tomar um café da manhã. Eu não consigo. O paciente ele fala, por quê? Porque ele não está habituado àquilo. Certo. Então, mudar uma rotina, mudar o que o seu corpo está fazendo, o que você está fazendo há 10, a 15, 20 anos, é difícil. Então, você não toma um café da manhã, treina de manhã, agora nós vamos tomar. Comece diminuindo um pouquinho a quantidade, nós vamos aumentando gradativamente, porque o nosso organismo, ele sente, né? Qualquer mudança de hábito, o nosso organismo ele é sensível a esse tipo de coisa. Tá certo. E bom, vamos lá para a próxima pergunta. É a seguinte: doutor, diabetes tem cura? Inclusive é um assunto bastante falado aqui no nosso programa. E essa é a dúvida do José Heraldo de Mogi Mirim. José, diabetes até o momento não tem cura, embora qual é a principal causa do diabetes, principalmente do tipo 2, que é uma diabetes um pouquinho mais tardia, o aumento do peso. Então, a circunferência abdominal aumentada, o sedentarismo, a má alimentação, vai levar ao que nós chamamos de resistência periférica à insulina e a diabetes do tipo 2. Então, o paciente ele começa tomando remédio, daqui a pouco ele está tomando mais e mais e mais remédio. O que acontece? Esse paciente mantendo hábitos saudáveis, queimando, né, diminuindo a gordura em região abdominal, diminuindo aí essa síndrome metabólica, ele começa a passar a tomar muito menos remédio. Então, ele acaba diminuindo a quantidade diária de comprimido por dia. Não que chegue à cura, mas com certeza ele vai ter níveis melhores de açúcar no sangue, consequentemente vai sentir melhor e diminuir, né, a polifarmácia, né, o monte de remédio que o paciente acaba tomando no dia a dia dele. Sem dúvida, até porque a gente costuma dizer, né, que a gente é o que a gente come e o que a gente faz também. Por isso, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se você escolher ter uma vida com hábitos mais saudáveis, tudo vai ficar mais fácil. E, inclusive, os medicamentos vai passar a consumir menos. Como o doutor disse aí em relação à diabetes, não tem cura, mas tem o controle se você quiser se esforçar para fazer, né, doutor? Perfeito. Inclusive, hoje de manhã e agora de tarde eu vou atender também diversos pacientes diabéticos e principalmente quando é a primeira pergunta, eu sempre faço uma pergunta para o paciente, qual é o tratamento de diabetes? Você tem diabetes há tanto tempo, o paciente me saca uma lista de remédio que vai daqui até Campinas. Né? É importante o remédio, mas o principal remédio é o próprio paciente. Então, o paciente ele pega o remédio, ele coloca uma muleta embaixo do braço, então ele fala, toma o remédio, está tudo em ordem, está tudo certo. Não, o remédio tem que tomar sim, é de extrema importância, mas o paciente ele tem que fazer a parte dele. Então, ter hábitos saudáveis. Não adianta chutar o balde, porque daqui a pouco você vai estar correndo lá atrás do balde, tentar resgatá-lo, né, doutor? E correr atrás do balde cansa. Cansa, e muitas vezes não dá certo, viu? Muitas vezes ele já se perdeu. Por isso que, olha, tome cuidado e já tome a providência agora, tá bom? Olha só, a Chayene de Cosmópolis mandou a seguinte pergunta. Linfonodo aumentados e tireoide apresentando cisto coloide. Não sei se falei certo. É perigoso? Falou certinho. Pelo cisto que ela colocou, cisto coloide na tireoide, presumo eu que seja esses gânglios aumentados na região do pescoço. Chamamos de adenomegalia cervical. Então, nós temos gânglios linfáticos na região do pescoço, em vários lugares, mas na região do pescoço principalmente. Então, o que são os gânglios linfáticos? Né? A linfa e assim por diante. É onde passa a nossa circulação de defesa. Então, existem alguns períodos, exemplo, estou gripado, estou com uma amidalite, estou com uma infecção de ouvido. Então, se chama, grosseiramente falando para vocês entenderem, se chama, a gente chama de soldadinhos de defesa, né, que é a nossa defesa. Então, se chama para o lugar. Então, os gânglios linfáticos, eles incham um pouquinho para combater o invasor. Então, isso pode acontecer. Né? Tem uma amidalite, um processo infeccioso, tem um inchaço, né, na região do pescoço, né, para se combater o invasor local.
Então, essa é a grande esmagadora maioria das vezes onde a gente tem um gânglio linfático um pouquinho maior. Existem outros casos, aí doenças um pouquinho mais sérias, que são gânglios, os linfonodos, geralmente acima de 2,5 centímetros, de característica irregular, acompanhado ou não de algum outro sinal e sintoma, aí ok, eu vou passar no cirurgião de cabeça e pescoço, eu vou passar no hematologista e assim por diante. Mas o gânglio aumentado é muito comum, passe no seu médico, ele vai te tranquilizar. Vamos falar do cisto coloide, que também é outra situação comum na glândula tireoide. Cisto coloide nada mais é do que acúmulo de hormônio na região. E cisto é uma lesão 100% benigna. Aonde que eu posso ter problema com o cisto? Quando de repente ele é muito grande, ele começa a crescer e o paciente ele começa a ter alteração estética, ou o cisto começa a crescer e o paciente começa a ter alguma sintomatologia, começa a ter dor local, tá? Mas isso é muito raro. Cisto coloide, o que se faz com cisto coloide na tireoide? Se acompanha, ultrassomzinho de 6 em 6 meses, uma vez por ano e assim por diante. Então, fica a dica. E com essa dica, inclusive, que a gente encerra a participação do doutor de hoje, tá? Mas semana que vem ele tá aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, viu? Sempre um prazer enorme te receber aqui, doutor. Eu que agradeço, Marcela, agradeço o pessoal de casa, o pessoal do estúdio. Um prazer enorme sempre falar com vocês. Um beijo no coração de todos. E deixa também suas redes sociais. DR de Dr. Luiz com S. Piovesani. Um beijão aí no coração de todos. Uma semana abençoada para nós. Para nós. Obrigada, viu, doutor? E olha só, se você também tem uma dúvida sobre saúde, mande a sua pergunta para o nosso Zap da População. O número é o 11 96783 6666. Não esqueça de mandar o seu nome e a cidade onde você está falando, tá bom? A nossa interação não é só pelo Zap, a gente também está no Facebook do programa. Você consegue nos assistir, deixar seu comentário e, claro, curtir e compartilhar todo o nosso conteúdo. A gente também está no Instagram, então não deixe de acompanhar a gente por lá também, tá bom? Um recadinho. Dia dos Pais combina com um sorriso e eu tenho certeza que você tem uma lembrança muito feliz com o seu pai ou com o seu filho. Sabe aqueles momentos que a gente guarda a imagem na memória? Então, se você quer voltar a sorrir ou presentear seu pai com um lindo sorriso, venha para Vamos Sorrir, pois agora em agosto, mês dos pais, a Vamos Sorrir está com a campanha nacional dos implantes odontológicos. Para o paizão sair de sorriso renovado, são mais de 90 clínicas Vamos Sorrir pelo Brasil, com tecnologia de última geração e profissionais especializados em implantes odontológicos. Em nossa região, a Vamos Sorrir conta com unidades em Botucatu, Lins, Marília e Matão. Chame agora mesmo pelo Zap 11 97538 3192 ou acesse o site vamossorrir.com.br. Afinal, dentes bonitos e saudáveis deixam a vida de um pai muito melhor. Vamos sorrir? É sorriso completo. Os gêmeos siameses Arthur e Bernardo, de 4 anos, que nasceram unidos pela cabeça, foram separados após uma cirurgia inédita, gente, e muito delicada, feita pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Os bebês compartilhavam um pedaço do cérebro e a principal veia, que leva o sangue de volta ao coração. Eles passaram mais de 3 anos internados e fizeram 9 cirurgias. O último procedimento teve a ajuda de um especialista britânico. Os meninos agora se recuperam, que bacana, muita vida, muita saúde para esses bebês, imaginem só quanta história eles ainda não vão ter para contar. Que bacana, que legal, uma salva de palmas para o nosso SUS, gente, que é único do Brasil, a gente tem que se gabar mesmo. E olha só, os casos de dengue em Ribeirão Preto caíram pelo 3º mês seguido, apontam dados da Secretaria Municipal de Saúde. O mês de abril foi o pico da doença na cidade, com 2.489 notificações. Em julho, foram 108, representando um recuo de 95,6%. Ao todo, são 6.682 casos de dengue na cidade em 7 meses. No mesmo período do ano passado, foram 301 notificações. Gente, a gente sempre tem que reforçar o quão importante é a gente se cuidar e evitar a proliferação desse mosquitinho, gente. O tal do Aedes aegypti. Se escreve Aedes aegypti, mas se fala Aedes aegypti. Ele é muito perigoso porque ele não passa só a dengue, mas também a zika vírus, a chikungunya, várias doenças que, inclusive,
são fatais. E é muito simples a gente se cuidar, é só não deixar água acumulada. A gente já está cansado de saber, então, por favor, faça você também a sua parte dentro da sua casa, porque aí você já vai estar fazendo muito, vai ajudar o mundo todo a se prevenir contra essas doenças, tá bom? E olha só, gente, e vou reforçar o meu pedido para você interagir com a gente nas redes sociais. Tem dúvidas sobre saúde? Mande a sua pergunta para o nosso Zap da População. O número é o 11 96783 6666. Não esquece de mandar o seu nome e a cidade de onde você está falando. A nossa interação não é só pelo Zap, também estamos no Facebook. Lá você consegue assistir, deixar seu comentário e, claro, curtir e compartilhar todo o nosso conteúdo. E também estamos no Instagram, então não deixe de acompanhar e nos seguir por lá também, tá bom? E o mês de agosto leva a cor branca para reforçar a importância de alertar sobre o câncer de pulmão, gente. 90% dos casos no mundo tem como origem o tabagismo. O hábito de fumar pode ampliar em cerca de 20 vezes o aparecimento da doença. Inclusive, foi uma das perguntas que a gente recebeu um pouquinho mais cedo de vocês, nossos telespectadores. Felizmente, os tratamentos estão revolucionando o combate à doença. E quem vai falar mais sobre isso é a doutora Mariana Laloni, ela que é oncologista. Doutora, uma das inovações, inclusive, é o conceito de oncologia de precisão, né? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui conversando com vocês de um tema tão importante, sempre, todos os dias, mas principalmente nesse mês de agosto, onde a gente faz essa conscientização para toda a população. Tá certo. E, doutora, isso que eu acabei de te falar, inclusive, da oncologia de precisão. O que isso significa, até para que o pessoal de casa entenda, e qual que é a diferença para os tratamentos tradicionais? Então, a gente evoluiu muito, né, no diagnóstico. No diagnóstico, a gente hoje tem programas de rastreamento para a gente identificar aquele paciente que tem maior risco de desenvolver a doença. E a gente evoluiu na nossa capacidade de identificar os subtipos do câncer de pulmão. Então, câncer de pulmão é uma doença muito heterogênea. A gente conseguiu identificar alterações nas células doentes, né, alterações moleculares nas células doentes, e assim conseguimos desenvolver tratamentos específicos para aquelas alterações. Eu explico que é mais ou menos como se fosse um sistema chave-fechadura. Hoje a gente é capaz de identificar algumas fechaduras nas células doentes e a gente pode escolher remédios, tratamentos que são a chave e que vão lá e que trancam essa célula, fazendo essa célula morrer. Então, mais ou menos, de um jeito simples, para que todos entendam, a medicina de precisão evoluiu desta maneira. A gente conseguiu identificar alterações e desenvolver remédios específicos para essas alterações, sendo mais preciso no tratamento e, obviamente, diminuindo os efeitos colaterais do tratamento, porque o remédio precisa da fechadura para ele funcionar. Ou seja, até um controle maior da doença, né? Sim, quando a gente identifica, infelizmente não são todos os pacientes que têm alterações moleculares específicas no câncer de pulmão, mas para aqueles que a gente identifica, hoje a gente tem uma gama de fechaduras diferentes que a gente procura e remédios diferentes para essas alterações. E sim, a gente tem um controle muito mais efetivo e muito mais duradouro e com menos efeitos colaterais. Agora, e o tratamento de imunoterapia? Também é uma nova estratégia para o tratamento, né? Como que ela funciona? Todos os pilares do tratamento melhoraram, né? Dentro do tratamento do câncer de pulmão. Então, as técnicas cirúrgicas melhoraram. Hoje a gente tem a videotoracoscopia, a gente tem a cirurgia robótica, a radioterapia melhorou. Então, a radiação, hoje a gente tem tecnologia e a gente consegue ser muito mais preciso para irradiar
as lesões no pulmão. E dentro dos tratamentos que a gente chama sistêmicos do corpo inteiro, a gente já conversou há pouco, né, da medicina de precisão, né, do remédio específico para aquela alteração. E outro que revolucionou o câncer, o tratamento do câncer, não só o câncer de pulmão, é a imunoterapia. A imunoterapia nada mais é do que a gente tem um sistema que deveria reconhecer que essa célula do câncer está errada. E a gente deveria conseguir naturalmente combater essa célula. Quando a gente tem um desequilíbrio desse sistema, a célula tumoral ela se prolifera, ela começa a crescer sem controle. Essas medicações, elas tiram a camuflagem da célula tumoral do câncer e elas religam esse nosso próprio sistema, fazendo que o nosso sistema imunológico consiga reconhecer que aquela célula está errada e combater para que ela seja aniquilada. Então, realmente, a gente pode usar para vários subtipos e ela tem nos ajudado muito no combate dessa doença que ainda tem uma letalidade muito alta. Que legal, que bacana isso, né? De vocês poderem sempre evoluir, né, junto à ciência. E, doutora, é o seguinte, apesar do Brasil ter sido reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um exemplo no combate ao cigarro, os desafios não param de chegar. Um deles é a chegada dos cigarros eletrônicos, né, inclusive famosos, e outros dispositivos de vape que têm conquistado principalmente e, infelizmente, os jovens. Eles são tão prejudiciais também quanto o cigarro convencional? Sim, são. A gente tem muita preocupação e você falou de maneira brilhante. Assim, o Brasil teve um sucesso gigantesco, né, na proibição de fumar em ambientes públicos, as campanhas de conscientização, mas isso ficou muito longe do jovem, né? O jovem hoje já nasceu num ambiente onde o cigarro convencional tem uma penetração menor e está sendo muito seduzido pelo cigarro eletrônico, que é proibido no Brasil, ou seja, é crime, né? Esses cigarros que têm sabores, né? E eles são extremamente prejudiciais à saúde, não só com relação ao câncer, mas outras doenças e queimaduras no pulmão, outras doenças inflamatórias do pulmão. Então, a gente fica feliz que o Brasil não regulamentou isso, né? Então, assim, continua sendo proibido e a gente precisa, sim, conscientizar, voltar, né, no modelo que a gente teve lá atrás e conscientizar a população e principalmente os jovens de não iniciar nessas novas formas mais sedutoras aí do cigarro, principalmente do cigarro eletrônico. E ele, infelizmente, a gente está vendo que ele também é um trampolim para o cigarro convencional. Tá certo. Falou brilhantemente aqui com a gente, na Voz da População, a doutora Mariana, que inclusive é oncologista. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E antes de encerrar, eu quero só que você deixe também as suas redes sociais para que o pessoal possa te seguir e acompanhar seu trabalho por lá também. É Emi Lalone no Instagram e é isso. E também estou com Emi Lalone no Twitter. Então, acho que assim, é muito, muito importante. Sigam também as redes sociais do Grupo Oncoclínicas. A gente tem várias iniciativas em relação ao combate do tabagismo e várias iniciativas para a gente ajudar a pessoa que já fuma a cessar o tabagismo. Acho que é muito importante. Se todo mundo conseguir conscientizar algum jovem de parar com cigarro eletrônico, se todo mundo conseguir conscientizar uma pessoa que fuma a parar de fumar, a gente está contribuindo para reduzir o número de câncer de pulmão na nossa população, que ainda é o câncer que mais mata no mundo inteiro. Sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez, viu, doutora? Aliás, gente, conscientização nunca é demais, né? Por isso, fica a dica aí. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Só o tempo de você dar uma pausa, beber uma água e voltar para frente da televisão, tá? Até daqui a pouco. Estamos
Estamos de volta e o nosso programa já está chegando ao fim, gente, mas ele também fica disponível no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser rever alguma dica, compartilhar com a família e amigos, é só ir lá. A gente também está no Facebook e no Instagram. Não deixe de nos seguir, de nos acompanhar, porque a gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais A Voz da População, hein? Com o nosso Rádio Polícia. Um beijo!